Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais desta live aqui. Antes da início aí, família, este canal, já peço a você que está aí do outro lado, comenta aí, pessoal, como que tá o áudio, como que tá a imagem. Rapaz, a situação começou a apertar, hein? Os generais estão se prontificando a falar. Rapaz, o dólar bateu R$ 6,09 agora à noite. Na, à noite não, né? Agora às 17 horas. Dólar atinge R$ 6,09. Banco Central intensifica intervenções para conter a alta. O dólar disparado. O Trump mandou um recado direto pro Barbudo. Rapaz, esses caras mexeram com a pessoa errada, hein? Meu amigo, o Natal tá chegando com gás. Vai cair gente demais, família. Sabe quando você bate um Baygon, um inseticida? Você vai batendo inseticida, vai cair morcego, rato. Meu Deus do céu, a bruxa tá solta, família. Rapaz, o Trump não tá com brincadeira, não, cara. O homem já mandou a duas, já mandou na lata. O recado foi direto, assim, ó. Foi, ó, na lata. As coisas vão mudar, família. Rapaz, prepara aí, porque o Natal vai ser adiado pro dia 20, hein? O Natal vai ser dia 20. Mas já começa agora, família. Já começa agora um reboliço em Brasília com essa notícia. Vocês não têm ideia. Sacudiu a caserna. A caserna foi sacudida com essa notícia aqui. Nós vamos trazer aqui, família, as últimas informações desse mundo merabolante, né, da política brasileira. Eu quero que você aguce seus ouvidos, preste bastante atenção, família. O dólar disparado, tentando aí conter o ajuste fiscal, querendo aí fazer um balaio de gato, uma comoção social, vão mandar o Lula pro Ciro Libanês, não resolveu bosta nenhuma, só piorou a situação. Tá aqui a matéria. Dólar atinge R$ 6,09. Banco Central insatisfeito intensifica em intervenções para conter a alta. Mas não está adiantando nada, tá, pessoal? Nada está resolvendo esse desespero que eles estão aí, né, tentando mexer aí de tudo e quanto é jeito. Os generais estão desesperados. Agora parece que estão querendo aí mexer os pauzinhos para tirar um outro cara de lá. Tá começando a ter dentro da caserna um dessabor entre eles ali. Só existe hoje 19 generais 4 estrelas. Preste atenção. Hoje na caserna só existe 19 generais 4 estrelas. Preste atenção. Tem nada gravado aqui não, Márcio. Live gravada? De onde você tira isso, ô, Márcio? Tá escrito aí ao vivo. Me ajuda aí, Márcio. Live gravado. Me ajuda aí, Pê. Quando tá ao vivo aí, não tem nada gravado, não. Preste atenção a isso. Ó, o desespero tá batendo até mesmo, pessoal. Preste atenção. Até mesmo dentro da Globo. Eu vou colocar aqui, ó. Escuta a fala do Marcel Van Hatten para você ver como que a Globo está, a Globo está desesperado. Vou colocar aqui só o iníciozinho do Marcel Van Hatten e a gente vai entrar aqui na fala dos generais aí. Preste atenção. Hoje, o Brasil tem apenas 19 generais 4 estrelas na ativa. Nós iremos trazer para vocês quem são esses generais 4 estrelas. E também a caserna está com as estruturas abaladas, porque o Trump mandou um recado diretamente para o Lully. Deixa eu abrir aqui o recado que o Trump
O Trump não está brincando, não, pessoal. O Trump não está brincando. O recado de Donald Trump é curto e grosso. Dólar volta a subir e bater novo recorde. Em 30 anos, o dólar não bate esse recorde. O Brasil está quebrando recorde em cima de recordes. Só recordes ruins, né? Só recordes ruins. O Trump citou o Brasil agora à tarde e a gente vai falar disso aqui, ó. Trump cita o Brasil como o país que taxa demais e fala em taxar de volta. O presidente eleito dos Estados Unidos deu declaração nessa segunda-feira e ele já deu uma ordem também. Não é para chamar o barbudo para pisar nos Estados Unidos, não. Ele não é bem-vindo nos Estados Unidos. Não vai ser convidado para posse de ninguém, não. Rapaz, esse barbudo azedou o pé de frango do barbudo, Fabinho. Azedou o pé de frango do barbudo. Se lascou. O desespero bate forte. O cara foi mexer com a pessoa errada. Eu avisei aqui atrás, há um tempo atrás, falei, esse pessoal tá mexendo com o Donald Trump, tá brincando com o Elon Musk, tá achando que esses caras é o quê? Ele acha que o Elon Musk é quem? Principalmente o cara lá que não penteu o cabelo. Ficou naquela picuinha com o Elon Musk sentou a foto dele lá atrás das grades e vai se concretizar. Vai se concretizar. Não, o dólar agora não é hora de comprar dólar, não. Você tá doido, Regina? Regina Lúcia. Agora não é hora de comprar dólar, não. Ué. Tem que comprar o dólar quando ele tá barato. Ué. Tinha que ter comprado quando ele tava R$5, R$4. Ué. Comprar dólar agora é tiro no escuro. Ué. Tem que esperar ele ter uma queda aí, mas quanto que isso vai ter queda? O dólar comercial, turismo, tá quase 6,40 já, pra você ter ideia. Quase 6,40. O trem tá feio, Fábio. Esses caras foram prender General Braga Neto. Cara, eles não sabem quem que eles estão prendendo. É o desespero, cara. O desespero bater na porta. Ô, dia 20, hein? Dia 20 de janeiro que não chega. Você tá doido? Meu Deus do céu. Chega dia 10. Chega dia 30 de janeiro, mas não chega dia 20. Vamos lá. Vamos ouvir aqui o Marcel Van Hatten, família. Vamos ouvir rapidinho aqui, ó. Marcel Van Hatten esculachou, botou pra torar em cima do Exército Brasileiro. Colocou, na verdade, o Exército Brasileiro no lugar que ele nunca deveria ter saído de lá. Vamos ouvir aqui o Marcel Van Hatten. Aguce seus ouvidos aí e preste atenção, família. O jogo tá mudando. O chicote já mudou de mão tem muito tempo. E tem gente achando que não. Ah, barba ruiva. Ah, será? Será que vai acontecer alguma coisa? Meu Deus do céu, ainda tem gente que tá nessa narrativa ainda, me perguntando, será se vai acontecer alguma coisa? Não fala isso não, meu filho. É até pecado você falar uma coisa dessa. Vamos ouvir aí. Aqui, o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Só feito isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai mas responder o em ministro bloco. O senhor, Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé?
Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito ao contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe. Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu o sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news, pede pra botar, é fake news, pede pra botar no inquérito, para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha, é isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher o general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providência. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz. O senhor nada faz, nada diz? Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E concluindo, o ministro José Múcio, Vossa Excelência falou, em determinado momento, que, exatamente falou, qualquer governo precisa de Forças Armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Rapaz. O desespero da rede de esgoto, família, ao saber da notícia do dólar batendo R$6. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. Cara, esses generais melancias, família, preste atenção. Esses generais melancias, eles já podem colocar a farda de molho. Preste atenção. Esses generais melancias já podem colocar a sua farda de molho. Naquela época lá, quando tudo aquilo aconteceu, poucas pessoas tomaram consciência disso, mas tiveram muitos aí oficiais da reserva que botaram fogo na farda de vergonha. De vergonha. Ficaram envergonhados. Ficaram envergonhados do que está acontecendo. E o Trump foi para cima do Brasil agora. Escute o que ele falou com as suas próprias palavras. Vamos tratar as pessoas de forma muito justa. Escuta o que o Trump falou do Brasil. Mas a palavra
recípro é importante. Reciprocal is important because if Porque se alguém nos taxa, somebody charges us India, we don't have to talk Índia, não temos que falar apenas sobre about own. If India se a Índia nos taxa 100% charges us 100%, that we charge them e não cobra nada pelos mesmos, nothing for the same. You know, they send in a bike. eles enviam bicicleta e nós enviamos uma bicicleta. Bicycle and we send them a bicycle, they charge Eles nos cobram 100 a 200%. us 100 and 200. India charges A Índia é muita taxa. us a lot. Brazil charges Brasil nos taxa muito. us a lot. If they want Se eles querem nos taxar, tudo bem. to charge us, that's fine, but we're going to charge Mas vamos taxá-los da mesma forma. Papai. them the same thing. O buraco é mais embaixo, irmão. O buraquinho é mais embaixo. Foi brincar, estão brincando com a pessoa errada. Reciprocidade. É reciprocidade. Exatamente isso aí, ó. Reciprocidade. Mas estava escrito aqui recíproco, né? Aqui, ó, na legenda aqui ele falou ser recíproco. Ele não falou reciprocidade. Vou tirar aqui para você ver aqui, ó. Meu querido, tá escrito aqui recíproco. Olha lá, ó. Mas a palavra recíproco, tá vendo aí? Na legenda aí dá para você ler, ó. Não foi reciprocidade que ele escreveu. Ele escreveu recíproco. Ele escreveu não, ele falou recíproco. Entendeu? Por isso que eu li recíproco, da mesma forma com que o Trump falou aí. Então preste atenção, mas obrigado aí por ter colaborado aí falando a palavra certa. Então o que acontece, pessoal? Preste atenção. Preste atenção. O Donald Trump, lá atrás, ele já falou que quer o presidente Bolsonaro lá na América. Já convidou o Milei, já chamou outras autoridades aí. E o Barbudo chamou? Negativo. A esbanja não vai poder ir para Times Square, né? Fazer as suas compras deslumbradas. A esbanja vai ter que ficar quietinho com sua função de cuidadora de idosos. Acabou a patifaria da esbanja ficar gastando dinheiro para lá e para cá. Vamos falar do Mourancia. O general Mourancia. Família. Mourancia tá na área de novo. O Mourancia resolveu, preste atenção. E foi convocado. O Mourancia resolveu aqui. se pronunciar, né? O Mourancia. Mourancia resolveu agora, né, colocar aí a boca no trombone e falar alguma coisinha também, porque o Mourancia estava muito calado, né? O Mourancia estava muito calado, muito calado. E agora... Uma semana abençoada para todos. Um abraço. Boa noite, meus seguidores. Agora o capitão vai se recolher. Ó. Apareceu um outro Bolsonaro aqui. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. O que é isso aqui, cara? Agora tem sósia do Bolsonaro também aí, ó. Ó. Boa noite, meus seguidores. Agora o capitão vai se recolher. Uma semana abençoada para todos. Um abraço. Oh, meu Deus do céu. Só no Brasil mesmo. Agora apareceu um sósia do Bolsonaro. Vamos pegar aqui, família. Preste atenção. Tem a questão do Mourancia aí. A gente vai falar dele já. Só um minuto. Vamos ouvir aqui sobre o Braga Neto. Preste atenção. Um país de bunda mole, que ninguém faz nada. Para que você tem forças armadas nesse país? Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Felipe Martins, mais de 1.400 presos no 8 de janeiro. Um país de bunda mole, que ninguém faz nada. Para que você tem forças armadas nesse país? Daniel Silveira,
Roberto Jefferson, Felipe Martins, mais de 1.400 pessoas presas no 8 de janeiro e ontem foi a vez do general Braga Neto. A pergunta que a gente faz é o seguinte: quem será o próximo que será preso? Será que será o Bolsonaro? Será que vai ser Carla Zambelli, Gustavo Gaia, algum jornalista, quem sabe, Augusto Nunes, ou influenciador como a Bárbara? Por que esse povo não está se mobilizando para fazer alguma coisa? A Carla Zambelli colocou um tweet falando que os deputados não têm muito o que fazer. Se um deputado não tem muito o que fazer, quem sou eu? O que eu posso fazer? O que a dona Maria da esquina pode fazer? O que o Joaquim Padeiro pode fazer? Se o deputado não pode fazer nada, se as lideranças não podem fazer nada, se o Brasil está sendo destruído, as pessoas estão sendo presas, os deputados não podem fazer nada, então quem pode fazer? Uma coisa eu digo para vocês: se os deputados de direita, senadores, influenciadores de direita não começarem a se coçar e mobilizar o povo para ir para as ruas, não para quebrar, mas para incomodar. E não num domingo. Domingo de sol, muita cerveja, sorvete. Vamos lá na Paulista protestar, camiseta do Brasil? Não, isso não é protesto. Isso é passeio de domingo. Tem que fazer igual a esquerda faz, igual o MST faz. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 6 horas da tarde, parar tudo. Cadê o povo, gente? Cadê? Deu para você entender o recado aqui, né, pessoal? O recado está sendo dado aí. É o que eu falei aqui, ó. Isso que esse rapaz falou aqui, eu venho falando aqui, ó. Quem é veterano aí sabe. O que esse rapaz falou aqui, eu venho falando nessa bagaça aqui já tem um tempão. Cadê os parlamentares de direito? Quem vai puxar a fila é os parlamentares, irmão. Não fica esperando Silas Malafaia aí. Silas Malafaia não vai puxar a fila de nada mais, não. Silas Malafaia já deu a cara a tapa, foi lá, ficou com raiva lá, uma bobeira lá, é bipolar, ficou com raiva do Bolsonaro por bobeira lá, por vaidade. Então o Silas Malafaia esquece, pessoal. Esquece Silas Malafaia, papai. Ele não vai fazer nada. Eu tô falando isso aqui agora. Eu vejo Gustavo Gaia, vejo os outros parlamentares aí, Nicolas Ferreira. O que adianta ficar só fazendo vídeo atrás de computador? Meu irmão, convoca o povo. Se os parlamentares não tomar a frente disso aí, não vai resolver nada, não. Os parlamentares estão lá para representar nós, o povo, eles que têm que tomar iniciativa. Eles que... Cadê os senadores, meu Deus do céu? Cadê os senadores da direita, em vez de reunir e ir para... Sabe por que aconteceu o dia 8 de janeiro? Vou te falar, sabe por que aconteceu aquilo lá? Porque os parlamentares não tomaram a frente. Se os parlamentares tomassem a frente e falassem não vai, não ia ninguém. Não ia ninguém. O povo ficou sem liderança lá naquele quartel lá, general do Exército. O povo ficou em barca deriva. E aí a canhota veio, abraçou e pegou a liderança e fez da Arapuca. Fizeram a Arapuca. Armaram a Arapuca para pregar o povo. Ele foi uma Arapuca armada. Foi uma Arapuca muito bem armada. Então, tá faltando aí a liderança. Não adianta os generais virem falar, ai, mas é porque a gente está observando. Vai observar o quê? Vai esperar prender mais quem agora para ir observando? O STM, muito bem, miro. O STM serve para quê? O STM serve para quê, Brasil? Para que serve o STM? O STM, ó. Agora colocaram foi uma mulher lá. Não é nada contra as mulheres aí. Mas parece que a mulher lá puxa. Parece que a mulher lá puxa mais pro outro lado também. Colocaram a mulher lá pra ficar na liderança. Colocaram ela lá, liderança, testa de... Eles usam o linguajar de... testa de ferro, né? Linguajar que eles usam aí. Cara, eu fico vendo, a corda tá apertando. A corda tá apertando.
Toda hora sai a notícia. As notícias elas mudam a todo tempo. Esse estouro do dólar aí, meu irmão, esse estouro do dólar aí tá arrebentando a boca do balão. A corda tá por um fio. Eu tô falando isso aqui, que esse negócio o caldo vai engrossar mais ainda. A corda está por um fio. Apertaram mais um pouco. Uma hora, meu filho, isso aí vai arrebentar. Os Estados Unidos lá tá pipocando lá agora, é OVNI para tudo e quanto é lado. Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo, não, gente. O mundo tá virado de ponta cabeça. Os Estados Unidos da América tá pipocando, é OVNI lá. Vocês estão sabendo disso aí? Estados Unidos da América tá que é OVNI puro, voando para tudo quanto é lado. Rapaz, nós estamos no apocalipse mesmo, tá, irmão? Nós estamos vivendo tempos sombrios aqui nessa terra. E tem gente achando que não vai dar nada. Ah, Barba Rui, vai dar nada não. O exército vai resolver tudo. Rapaz, o exército, eu vou falar a verdade com você, tá? Vou falar a verdade com você. O exército está cada dia mais acovardado. As 4 estrelas que agora precisa, preste atenção, as 4 estrelas que o agora preso general da reserva Braga Neto ostenta nos ombros são uma raridade dentro do exército brasileiro, porque só existe 19 generais da ativa. E esses caras, vocês vão ver aqui o que os generais falaram. Escuta isso aqui, ó. Vamos escutar aqui. Preste atenção nesse vídeo aqui, ó. Vou pedir você aí que ainda não deu o like, pessoal. Deixa o joinha aí, fortalece com o joinha aí. Beleza? Você ainda que não deu o joinha aí, fortalece com o joinha aí. Eu vou colocar aqui também. Quem puder nos ajudar aí a comprar o computador, o Pix é esse que tá aí. Beleza? Vamos ouvir aqui. Que leva uma autoridade supostamente reconhecida pelo notório saber jurídico a decretar a prisão preventiva de alguém sob a justificativa de que poderia atrapalhar investigações em andamento, sendo que o processo já foi encerrado. Se não há mais investigação a ser prejudicada, a prisão preventiva não se sustenta, correto? Mesmo porque o fato citado teria acontecido há cerca de 2 anos. Qual seria, então, a razão alegada? Não adianta ser o melhor advogado do mundo se não há a quem recorrer. A sentença já foi proferida por quem comanda o processo. Não existe ninguém que, pela ordem jurídica natural, consiga persuadir do contrário, principalmente a autoridade com juízo formado. A defesa do general Braga Neto é por um corpo jurídico excelente, com profundo conhecimento de causa. Mas de que adianta se a decisão cabe a quem já definiu o desfecho? Os argumentos jurídicos mais sólidos e apropriados para confirmar a inocência do acusado se mostram ineficazes. Em qualquer outra instância, a questão sequer teria começado da forma que começou. Mas este é o Brasil da atualidade, onde os conceitos jurídicos parecem ser reescritos todos os dias conforme as conveniências, endossados por pares que moldam o sistema ao sabor de interesses próprios. O que resulta é uma enorme insegurança jurídica, e tudo em nome da democracia e da liberdade do cidadão em viver em um país onde os valores se encontram inteiramente invertidos, onde vilões são justamente os que pedem por clareza e defendem o fim das tiranias. Mas o que de mais grave pode resultar disso? A debandada completa dos militares da força para a reserva. Aqueles que já cumpriram seu tempo de serviço e continuam por mais um período podem solicitar desligamento imediato. Além disso, há os que ainda não estão em posição de reserva, mas podem simplesmente optar por deixar a força e se aventurar na iniciativa privada, seja como motoristas de aplicativo ou apostando no empreendedorismo. Isso porque ninguém acredita mais em uma carreira militar, sabendo que pode perder tudo que apostou na vida de um dia para o outro.
Hoje se fala de atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Mas e amanhã? Para continuarem mantendo o poder sob controle, o que mais vão alegar para forçar um militar a seguir com as normas da conveniência? O quê? Que motivo será usado para desqualificar um militar? Ele pode ser condenado a perder tudo que construiu na vida, acreditando que estava servindo o país, protegendo as fronteiras e se considerando um herói da nação. Tudo pode ser jogado no lixo da noite para o dia. E o que é pior, apenas pelo disse-me-disse. No mês passado, nós vimos que vários pilotos de caça da aeronáutica abandonaram a carreira e foram pedir emprego na iniciativa privada, em uma companhia de aviação comercial. O país investiu mais de R$100 mil na formação desses pilotos, que em outras ocasiões seriam a esperança, a segurança do cidadão nacional. Os caras não têm mais expectativas, não têm mais motivação e pulam fora, garantindo alguma coisa que ainda lhes resta. Porque no futuro, que garantias terão com base no que estamos vendo hoje? Nesta segunda-feira saiu em todos os veículos de comunicação que um suboficial da Marinha foi o primeiro a ser punido com a perda da patente no morto ficto e a pagar 14 anos de prisão por ordem da Justiça Comum. Isso por envolvimento nos episódios do dia 8 de janeiro de 2023. Ele se encontrava no Palácio do Planalto. E, obviamente, que as teorias da conspiração começam a pipocar por todo lado. Há quem diga que a matriz desse comportamento está enraizada na política venezuelana, criada lá atrás por Hugo Chávez e continuada por Nicolás Maduro. Se não, vejamos. O que Chávez fez? Limpou as Forças Armadas, principalmente o Exército, daqueles que não demonstravam afinidade com o seu estilo de governar. Foi então que ele criou a Guarda Nacional Bolivariana, com mais de 100 generais, sendo muito bem pagos por ele com altíssimos salários. Ou seja, oficiais de baixa patente foram nomeados generais em troca de fidelidade. Já Nicolás Maduro aperfeiçoou o estilo de governo e ainda passou a comandar também as cortes altas do país. Durante todo esse tempo, ninguém se atreveu a insuflar uma reação de revolta contra os mandatários. Ninguém. Quem faria isso, sendo que o exército estava ali para protegê-los? Proteger as autoridades? Pois a Venezuela, mais do que nunca, está funcionando como um importante laboratório para as autoridades brasileiras. Se Nicolás Maduro permanecer no governo, mesmo depois da enquadrada dos americanos, é porque as forças de Maduro irão mantê-lo no poder para sempre, sem que ninguém possa retirá-lo de lá, nem mesmo os americanos. Se isso acontecer, o Brasil deverá seguir pelo mesmo caminho, criando e fortalecendo sua própria Guarda Nacional. Ou, se preferir, pode chamar de Sistema Unificado de Segurança Pública, o SUSP. Agora, se Maduro cair a partir do dia 10 de janeiro ou depois da posse de Donald Trump, o que você verá será uma mudança de rumo nas ações dos brasileiros, que ocupam o poder hoje. Porque entenderão que se o sistema foi destruído por lá, não terá a menor chance de continuar pelo Brasil. Os aliados internacionais do governo Lula vão se distanciar, como já deram sinais. A Rússia quer um fim honroso da guerra contra a Ucrânia, já prometido por Trump. A China quer Taiwan de volta e a terá, mas sem as fábricas de microchips, que migrarão quase todas para os Estados Unidos. Então, ninguém vai bater de frente contra os americanos para defender o sistema brasileiro. Ninguém. Mas ainda não se sabe o que pode acontecer. Por isso, o plano segue a todo vapor. Para saber como a caserna vai reagir, primeiro se condena um oficial de baixa patente. Se ninguém reclamar, é porque imperou o medo. Então, vamos subir um pouco mais. Vamos condenar um coronel para ver o que acontece? E nada de revolta novamente. Então, a impressão de medo se torna mais forte.
Aí os caras partem para um oficial de alta patente, como o general 4 estrelas, Walter Braga Neto. E, de novo, todo mundo corre para debaixo da mesa. Pronto. Não precisam de mais confirmações. Agora é só limpar o terreno que o resto vai aceitar de boa. O militar brasileiro de hoje se preocupa mais com o próprio bolso e com a possibilidade de ocupar um cargo dentro da administração pública. Se isso acontece, que se dane o resto. Mas em caso de uma invasão do Brasil, como seria? Que se dane o Brasil. Deixe os caras tomarem de conta, não importa. Se a China, por exemplo, quisesse tomar o Brasil, a ordem poderia ser de entregar, sem oferecer resistência alguma. E o que os oficiais que juraram a bandeira brasileira fariam? Juraram defender a bandeira? O que eles fariam? Entregariam cumprindo as ordens. E com o tempo se limpa até dentro mesmo da academia militar. Aquele que não se mostrar de acordo com as novas iniciativas do sistema será desligado, com a justificativa de que não serve para o serviço militar de apoio à nação. E assim o sistema vai se fortalecendo e se moldando, como aconteceu na Venezuela. Por isso é importante saber e acompanhar o que vai acontecer na Venezuela nesses dias vindouros. O que sair de lá vai repercutir e muito no Brasil. E daqui a pouco a gente vai dar sequência a este assunto, a este bate-papo, com o Coronel Gerson Gomes. Mas antes, eu preciso que você preste atenção no recado deste nosso apoiador. Família, o negócio tá ficando estreito. Vocês estão percebendo aqui, ó, ele explicou muito bem explicado aqui, o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, ó, ou melhor, na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Na Venezuela, Hugo Chávez, ele veio aparelhando tudo. Ele pegou os generais, pessoas do baixo clero do exército bolivariano, ou melhor, ele criou a sua polícia bolivariana e ali dentro ele selecionou aqueles que seriam as patentes altas. E esses que seriam os generais testas de ferro, patentes altas, que defenderiam o regime até o final, ele subiu, colocou ele como se fosse os 4 estrelas aqui do Brasil, meteu dinheiro no rabo deles, deixando eles com o bolso cheio, e pronto. Desarmou a sociedade e a Venezuela virou o que é a Venezuela. E muita gente fala assim, o Brasil não vai virar Venezuela, não, é muito grande. Meu amigo, é grande, com 2 anos, o Brasil é esse gigante continental, com 2 anos, olha o que esse barbudo fez com o Brasil, meu irmão. Você ainda tem dúvida se isso aqui pode ou não pode virar Venezuela? Em 2 anos, o Brasil tá quebrado, tá jogado às traças, tá afundado, tá pior do que da época da pandemia. Nem na época da pandemia, nos últimos 30 anos, o dólar não superou esses valores aí, ó, chegando a 6,19 já o dólar. Agora fechou 6,15. O dólar comercial, o dólar turismo tá quase 6,40. E o dólar e a cotação normal tá 6,15. Há 30 anos isso não acontece. Esse cara, ele tá vindo, família, para destruir a nação brasileira. Destruir. Você vai ver é quando virar o ano. Quando virar o ano, porque o presidente do Banco Central só tem mais 15 dias para ficar na presidência do Banco Central. O Campos Neto, que tá lá equilibrando, né? Por conta dos juros e tudo, uma pessoa técnica. A última pessoa técnica que tem aí nesse governo, que o Bolsonaro colocou, deu a independência do Banco Central e colocou lá, é o que está lá ainda, segurando ainda. E outra coisa, o dólar subiu agora. A gente vai ver a diferença disso aí daqui 3 meses. Com essa alta do dólar aí, com essa grande alta do dólar aí, a gente vai ver a diferença daqui 3 meses. Aí tem os militantes que falam assim, não, mas o PIB cresceu, Barba Ruiva. O PIB cresceu. Você come PIB, Produto Interno Bruto? Estão querendo aí congelar o salário dos aposentados. Olha a covardia desse cara.
Pois é, pois é. Tá aqui, ó. O Antônio comentou aí, Barba Ruiva, o Barbudo botou no STM uma mulher que fez com o Xande, quer o negócio deles prender Bolsonaro. É lógico, pessoal. Todo mundo sabe aí que eles querem chegar no Bolsonaro. Só que aí, eu vou voltar a falar naquele negócio de novo. Prenderam o Mauro Cid, não deu nada. Prenderam o pai do Mauro Cid, né? Lá, vão tocar o pai dele na cadeia, não deu nada. Tira Mauro Cid, tira o pai. Agora vamos pegar o 4 estrelas. Também não deu nada. Ah, então tá dominado. O exército não fala nada. A população, muito menos. Os parlamentares, grava vídeo, um absurdo aqui, absurdo ali, fala na tribuna. Deixa eu te falar, o que resolve parlamentar subir em tribuna e falar? Se não tiver atitude. Falar até papagaio e fala. É lindo, né, ver os parlamentares aí na tribuna. Ah, imunidade parlamentar. O que adianta? Me responde uma coisa, olha no meu olho e vê se é eu que sou doido ou se você já pensou igual eu. O que adianta subir em tribuna, falar, esbravejar, é isso, é um absurdo, e aí, quanto mais fala, mais pesada é a mão de ferro do regime. Só me responde isso, pessoal, o que adianta? Essa ladainha, desculpa a palavra, essa falação dos parlamentares, e faz vídeo, ai, porque agora é um absurdo, é isso, é aquilo, fala, mas e a atitude, meu irmão? O brasileiro quer a atitude de quem nós colocamos lá. Eu já falei isso aqui, se os parlamentares não sacudir a poeira e ir pra rua, convocar o povo, não vai resolver bosta nenhuma. Eu tô dando Vamos deixar o Trump de lado agora. Vamos deixar o Trump de lado. Deixa o Trump de lado. Esquece Donald Trump, que dia 20 está chegando. Vamos voltar aqui pro Brasil. Um exemplo. Se não tivesse os Estados Unidos e tivesse que se virar. Tá? Por que os parlamentares não já estão sacudindo a poeira concernente a isso aí, cara? 1, 2, 3 parlamentares não vai resolver isso, não. Cadê? Junta todos. Cadê os senadores da direita? Esquece esse negócio de Natal, peru de Natal, férias. Esquece isso. Esquece. Esse final de ano tinha que ser o povo, na minha humilde opinião, tá? Não sou dono da verdade, não. Na minha humilde opinião. Esse final de ano, os parlamentares tinham que dar um jeito aí, ó. É de convocar o povo para manifestação pacífica, mas era dia de semana. Cadê os empresários? Cadê o agro? Cadê os caminhoneiros? Tá todo mundo... E beleza, é final de ano, tá, espera virar o ano, passou dia 20, dia 10. Desembola, irmão, desembola. Desembola, ficar esperando recado de general. Ah, porque os generais mandou o recado para a população que eles estão acompanhando, eles estão vendo de perto. Me ajuda aí, gente. Isso tá virando um abuso já, tá virando um abuso. Aí vem aqui o Mourancia falar. Ele disse Olha o aí. seguinte, abre aspas. Ah. É uma conspiração bem tabajara. Conversas de WhatsApp. Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, nós definimos como ações táticas tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso. Houve pensamento. Não passou disso. Fecha aspas. Mourão estava falando sobre o que foi divulgado até agora, é a opinião dele, mas que pode piorar a situação dos colegas acusados. Não havia a menor necessidade de ele comentar o ocorrido, mas talvez até com a intenção de mostrar que um pensamento não pode ser punido. Acabou concedendo uma entrevista que subliminarmente pode levar à condenação de generais que serviram com ele, principalmente dependendo da intenção do jornalista que fez a entrevista. Nós vamos conversar agora com o coronel da reserva, Gerson Gomes, que está nos Estados Unidos. Gerson, seja muito bem-vindo. E o que você achou das declarações do general e senador Hamilton Mourão? Veja que ele disse que, em tese, né, se referindo a uma coisa que já havia sido publicada e não necessariamente uma opinião pessoal dele, ou seja, partindo dele. Ele estava respondendo a uma provocação de um jornalista. Seja muito bem-vindo, Gerson. Pois é, o general Mourão, ao jeito dele, ele expressa
o que quase toda a oficialidade acha a respeito desses acontecimentos. Todo aquele período, ao final do governo Bolsonaro, nós acompanhamos, e você lembra, eu estava na Jovem Pan, cobria diariamente aquelas manifestações nas portas dos quartéis, e durante aquele período, por diversas vezes, nós analisamos as opções que o presidente Bolsonaro tinha diante do impasse. Que impasse era esse? Ele decidiu concorrer à eleição presidencial com os candidatos do seu partido, apesar de todas aquelas denúncias e desconfianças e até mesmo da postura do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa não somente do seu presidente, mas respaldado pelos seus colegas e até mesmo ali do Tribunal Superior Eleitoral, que tomaram uma série de medidas que qualquer um olha para aquele período com bastante desconfiança. Porém, a população foi para a porta dos quartéis. Durante aquele período, Paulo, houve muita indignação na família militar, entre militares da reserva, mas do agronegócio, o pessoal foi para as estradas, vários se deslocaram, houve até um balão de ensaio ali de uma manifestação e paralisação nacional dos caminhoneiros. Tudo aquilo fazia parte de um momento de perplexidade nacional, ou pelo menos, a bem da verdade, com parte da população que votou no presidente Bolsonaro e aqueles até que não votaram, mas que também perceberam a forma injusta com que foi conduzido o processo. Agora, quando o general Mourão faz referência a esses grupos de WhatsApp, mensagens, etc., eu vou te dizer uma coisa. Eu passava, durante aquele período, pelo menos 1 ou 2 horas nos grupos de WhatsApp jogando água fria. Eu era conhecido como uma espécie de estraga-prazer. Por quê? Porque havia um monte de gente com aqueles famosos tic-tacs. Tic-tac, tic-tac, agora vai. Saltos de paraquedistas em Saquarema. Aí eu explicava que aquela operação era uma operação de adestramento. Blindados se deslocando de norte a sul. Agora vai. E aí eu explicava, gente, nós estamos em novembro, outubro, novembro é o período de adestramento. Esse deslocamento é um deslocamento logístico normal, que acontece todos os anos. Não, mas agora eu ouvi dizer que os forças especiais... Ou seja, tudo isso que a gente está hoje transformando, ou pelo menos o Supremo Tribunal Federal transformou na narrativa de um golpe de Estado, na verdade, eram muitos e muitos grupos de WhatsApp, principalmente de oficiais subalternos, praças, cada um dizendo que seria inimaginável ver Lula subindo a rampa no dia 1º novamente. Por quê? Será que é porque a população tem uma rejeição ao presidente Lula gratuita? Não, é por causa do passado. Esse grupo é um grupo que foi condenado na Lava Jato, esse é um grupo que era uma organização criminosa sobejamente comprovada, com dinheiro devolvido, com ações internacionais, com acordos de leniência, ou seja, a população estava perplexa. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal do nosso país, como o próprio ministro Gilmar Mendes, inclusive, cobra a fatura nas suas declarações, foi o responsável pela eleição de Lula, o descondenando, o tornando elegível e conduzindo o processo eleitoral da forma que conduziu. Bom, militares são parte da população, Paulo. Os militares também faziam parte desses grupinhos de WhatsApp, que como aquele que caçou as redes sociais do próprio velho da Van, o dono da Van, né? Não podemos esquecer do Luciano Hang, e tantos outros empresários que tiveram as suas redes sociais caçadas por grupos de WhatsApp fazendo comentários que são os mesmos ou do mesmo teor desses que a gente vê. Então, Paulo, eu já abro o programa dizendo para você o seguinte, subscrevo aquilo que o general Mourão falou, ou seja, muito barulho, muita coisa que circulava nas redes sociais, mas quem for resgatar as minhas participações lá no Pingo nos Is na época, vai lembrar que diariamente eu reiterava, não existe a menor possibilidade de que as Forças Armadas façam uma intervenção no processo político. E eu explicava as razões, explicava que nós já não estávamos mais em 64, as condições eram completamente diferentes. E a população
clamava por socorro, Forças Armadas, SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil. E as Forças Armadas, como nós sabemos, não se movimentaram na direção de chamar a si o protagonismo ou a tutela da sociedade. Paulo. Então veja o que disse o general Mourão. Tudo não passou de pensamentos, ou seja, ações que não se confirmaram. Então, de novo, o que todo mundo diz, os juristas dizem aí para todo lado onde se conversa, que é o óbvio, se não houve uma ação que culminasse com um crime, o que foi feito antes, o que aconteceu antes, não passou de pensamentos de algumas pessoas inconformadas, insatisfeitas, que tentavam, né, uma manifestação, né, uma revolta, uma expressão do seu sentimento que não foi para frente. E pelo que a gente viu em todo esse processo, no que foi divulgado, né, pelo o relatório da Polícia Federal, foram poucas pessoas envolvidas. Né, um pequeno grupo envolvido que realmente, né, se caracterizou como uma coisa isolada. Mas aí eu começo a receber, né, constantemente um monte de figurinhas, de memes, né, e a que mais me chamou a atenção hoje foi a do general G. Dias, abraçado com o presidente Lula, e o título era o seguinte: quem estava no Planalto está livre hoje, e quem não estava no Planalto, naquele 8 de janeiro, está preso hoje. Essa é a primeira vez que se prende um general mesmo da reserva de 4 estrelas e do porte de Braga Neto. Você não acha que essa corda está esticando demais, não, Gerson? Está esticando demais, mas eu vou colocar esse tema em outra perspectiva, Paulo. Você sabe que eu estou falando dos Estados Unidos e, como eu tenho dito, nós temos uma vantagem por morarmos fora, que é a vantagem de estarmos 2 anos à frente na história do Brasil. É como se nós pudéssemos diariamente falar com você da audiência do Mundial Telenotícias, vindo do futuro e vindo hoje e dizer para você: eu já conheço o filme, sei o final desse filme, sei aonde vai chegar. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente olha a eleição de Trump 16, Bolsonaro 18, a derrota de Trump em 20, derrota de Bolsonaro em 22, a invasão do Capitólio em 2021, a invasão da Praça dos Três Poderes ali no 8 de janeiro de 23. Então, todas essas histórias, elas têm uma semelhança que não é fortuita, ela não é ocasional, Paulo. Existe, sim, uma estratégia comum. O roteiro do filme é muito parecido. E por que eu falo para o general Braga Neto e para todos que estão nos ouvindo hoje? Nós teremos que enfrentar um período de bastante turbulência ainda nos próximos 2 anos. Quando eu estive na semana, há 15 dias, lá na Argentina, conversando com os presos políticos que lá se refugiaram, eu disse para eles: vocês sabem que nos Estados Unidos há centenas de pessoas que foram presas por causa da invasão do Capitólio e que foram ludibriadas, fizeram acordos de não persecução ou acordos junto com a promotoria e estão presos e serão soltos, sabe quando? No primeiro dia da administração do presidente Trump. Veja a diferença. Biden foi o presidente de toda a história dos Estados Unidos que mais pessoas indultou e comutou penas em um único dia, de toda a história. Numa operação que remete os brasileiros a mais ou menos o que está sendo feito para acobertar a quadrilha da Lava Jato, desfazendo, com o auxílio de ministros da Suprema Corte, que vão desde o amigo do meu pai, mas até o advogado do presidente Lula, que se encontra dentro do próprio tribunal. E nós temos uma estrutura que foi montada dentro do governo para desfazer a Lava Jato. Veja que o presidente Biden não teve escrúpulos sequer de descondenar ou perdoar o seu próprio filho, que está envolto em um monte de ações de corrupção. Por que eu estabeleço esse paralelo, Paulo? Eu queria te pedir que você colocasse uma foto e nós vamos trabalhar em cima dessa foto para que a nossa audiência entenda. Essas 3 figuras que aparecem aí na tela de vocês,
Essa imagem foi produzida pela inteligência artificial do X, o tal do Grok, agora é o Grok 2. E eu pedi para o Grok e pedi o seguinte: você poderia colocar numa mesma imagem o general Michael Flynn, o tenente-coronel, que é um mariner, Stuart Schiller, e o oficial de infantaria Pete Hegseth. E ele produziu essa imagem que está para vocês. E o que isso tem a ver com o Braga Neto? Ou o que isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo no Brasil? E eu vou te dizer, tudo, tem tudo a ver. Esse general que aparece à esquerda nessa foto, o general Michael Flynn, ele é um general de 3 estrelas, também super condecorado, esteve no Afeganistão, no Iraque e também da mesma área do Braga Neto. O general Braga Neto é um homem da área de inteligência. E o general Flynn também um homem da área de inteligência. E o que aconteceu? O general Flynn foi para a Casa Branca como um assessor militar do presidente Trump. E durou pouquíssimo, porque ele foi atacado e envolvido naquela conspiração e naquela teoria ou aquela narrativa, usando o termo que o Lula tanto gosta, que subsidiou o primeiro impeachment do presidente Trump. Havia um conluio com os russos. A eleição de Trump foi um conluio dos russos. Depois, com 2 anos em que esse assunto foi ao Congresso, não deixava o Trump governar, descobriu-se que, na verdade, aquilo foi produzido pela própria CIA, pela CIA, com apoio, inclusive, da Hillary Clinton e de grupos do Partido Democrata que forjaram aquele dossiê que implicou o general Flynn. Ou seja, o que está passando com o general Braga Neto é uma reprodução da justiça avançando sobre um setor específico ou pelo menos para viabilizar ou para legitimizar uma narrativa. E o Flynn foi enrolado ou arrolado nesse processo. Depois se descobriu que era tudo mentira. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. O que há no Brasil, Paulo, é um desespero. Você colocou nas suas palavras com muita sabedoria que, dependendo do que acontecer na Venezuela, já vimos o que aconteceu com Bashar al-Assad na Síria, em 11 dias ele caiu. Cadê a influência da Rússia que seguraria Nicolás Maduro? Onde é que está a influência do Irã, do Hezbollah, que se encontra na América do Sul? Será que eles terão força? Eu digo para você, Paulo, você tocou no ponto. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele é uma representação, ou como o seu próprio presidente diz, é um ator político que está conduzindo esses processos de perseguição política e utilizando o poder judiciário para um lawfare. Isso aconteceu exatamente aqui, Paulo. Veja que o presidente Trump teve a Polícia Federal invadindo a sua casa em Mar-a-Lago, igualzinho aconteceu com o Bolsonaro. Nós tivemos a baleia, tivemos os cartões de vacina. Aqui, o Trump enfrentou vários dos processos ridículos, como esses também do Brasil. A estratégia é a mesma, o roteiro é o mesmo. Mas existe um segundo homem ali que eu queria falar para você, vamos voltar, mas eu prefiro que você me disse que tem alguém da audiência mandou uma mensagem para mim. Eu vou lhe falar Antes agora. de falar desse segundo homem, eu prefiro ouvir essa pergunta da audiência, porque eu creio que vai estar relacionado. É o seguinte, nós recebemos aqui uma pergunta de um subtenente do Exército, que está reformado, que fez a pergunta diretamente para você. E por essa razão, nós decidimos colocar a pergunta dele aqui, porque ele faz uma pergunta extremamente pertinente que causa uma certa preocupação futura. Vamos ouvir a pergunta dele. Solta aí, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Mundial Telenotícia. Sou subtenente do Exército, aposentado já, né? Fui embora para a reserva em 2000, né? Passei 34 anos na ativa e queria fazer uma pergunta, Paulo. Essa situação de um general 4 estrelas preso, né? Os comandantes, né? Os generais, outros generais da ativa não se manifestam, não estão se manifestando, e a tropa está olhando, o subordinado hoje, ele fica parado olhando aquela situação, a gente está vendo os comandantes inertes sobre essa situação. O que está acontecendo? Eu pergunto, como fica
a tropa numa situação real. Dá para confiar nesses comandantes? Será que a gente fica seguro? Eu fico hoje pensando quem está na ativa, né? Quem tem, um exemplo, 20 anos de serviço de caserna, qual motivação que ele vai ter daqui para frente? Fica a pergunta. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. E aí, Coronel Gerson Gomes, está aí a pergunta feita. Isso preocupa de verdade. O que você tem a dizer? Preocupa muito, Paulo. Preocupa, e esse companheiro, subtenente, que eu ouço com muita atenção, porque quem acompanha a minha história de vida sabe que eu sou filho de um sargento fuzileiro naval. E tenho um respeito muito grande pelas praças por causa da minha história de vida que eu trago de casa. Mas eu vou no ponto que ele perguntou. Como é que fica a liderança militar, a hierarquia? Como é que fica uma situação real de combate em que o subordinado precisa confiar naqueles que lhe mandam para o sacrifício máximo, extremo, até da própria vida em defesa da pátria? E ele toca num ponto importante. Volte aquela foto, por favor, para mim, Paulo. Essa foto, ela mostra a segunda pessoa que está ao lado do general Flynn, é um tenente-coronel Mariner. Esse tenente-coronel ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando houve a retirada do Afeganistão, foi algo tão ridículo, tão horrível, tão inaceitável, que todo mundo ficou perplexo. Mas o que aconteceu? Exatamente o que acontece em todos os países onde os militares são submetidos ao poder político, inclusive no Brasil. Os militares ficaram indignados porque foram 20 anos no Afeganistão em que muitos perderam a vida, vários perderam membros, muitos voltaram traumatizados e, de repente, numa ação que foi decidida pelo comandante em chefe, mas, obviamente, ela foi executada por oficiais generais do mais alto nível aqui dos Estados Unidos, você deixou para trás não somente civis, mas foram mortos militares naquele período ali em que tomou-se a decisão de abandonar o Afeganistão numa retirada atabalhoada, ridícula, deixando bilhões em equipamentos para trás, uma base aérea inteira, desfazendo tudo aquilo que os Estados Unidos construíram em 20 anos, deixando inclusive o governo afegão na mão do Talibã, tudo isso por uma decisão do presidente Biden, subsidiada, executada por oficiais generais. E o que aconteceu? Esse tenente-coronel, ele se manifestou e ele tinha quase 20 anos de serviço. Sabe o que significa isso, Paulo? É que ele, que havia comandado tropas no Afeganistão e viu seus companheiros falecerem ali, naquele momento em que a multidão queria avançar sobre o aeroporto, houve atentados, o Talibã chegando, um Galaxy, vários, decolando da pista com afegãos agarrados nas rodas, no trem de pouso da aeronave. Uma situação completamente absurda. E ele foi a público, veja só, ele perdeu toda a aposentadoria dele, porque se ele tivesse ficado calado, ele poderia, se ele não tivesse tido a coragem moral de vir a público e dizer: é inaceitável que isso que aconteceu, nós não tenhamos nenhum dos oficiais generais removidos. Ninguém vai se responsabilizar por esta operação catastrófica, pelas vidas que foram perdidas. E o que aconteceu? Aquele grupo de oficiais generais que estavam subsidiando o governo Biden, esse grupo não somente não foi responsabilizado, como não foi removido, como ficou por isso mesmo. E esse tenente-coronel foi demitido dos Mariners, que são uma elite aqui dos Estados Unidos, perdeu todos os 20 anos de serviço porque ele saiu sem receber nada. Se ele ficasse quieto, somente alguns meses ele poderia passar para a reserva e se manifestar. Hoje ele lidera um grupo de oficiais da reserva que justamente criticam, e ele publicou um livro sobre isso, tem um site sobre isso, sobre a responsabilidade da liderança dos oficiais generais. Então, isso que o subtenente faz, essa provocação, é muito séria, Paulo. De fato, esse não é um problema exclusivo do Brasil. Aqui nos Estados Unidos também existe a submissão
da alta cúpula militar ao poder político. Agora, como se mantém a hierarquia, a disciplina, a operacionalidade de uma força? E aí a gente entra nessa terceira pessoa que está nessa foto. Essa terceira pessoa é somente um oficial de infantaria da Guarda Nacional, com um nome bem estranho, Pete Hegseth. Sabe quem é esse cara? Ele foi o escolhido por Trump para ser o secretário de Defesa, uma espécie do ministro da Defesa do Brasil. O secretário de Defesa, ele não somente terá o Pentágono, as Forças Armadas ali, ele fazendo o papel justamente de interface entre o poder político e o poder militar, mas ele não só é um veterano, assim como o general Flynn, assim como o tenente-coronel Schiller, ele, o Hegseth, ele foi um militar que foi para a frente de combate, mas ele não ficou famoso por isso. Ele, na verdade, sai das Forças Armadas, vai para um grupo de veteranos, se formou, ele tem mestrado, doutorado, é alguém que tem uma capacidade acadêmica grande, mas ele ficou famoso como um comentarista da Fox News. Esse cidadão, ele escreveu um livro exatamente sobre a desmontagem da estrutura militar, porque a liderança militar estava concedendo espaço para as pautas woke, entrando os transgêneres, entrando a pauta das mudanças climáticas, entrando uma série de pautas que nós vemos também no Brasil, hoje ensejando estudos na Escola de Comando de Estado-Maior, no curso de Política, Estratégia e Alta Administração, porque isso faz parte de um movimento global. E veja que ele, o Pete Hegseth, foi escolhido para justamente rocar, trazer as Forças Armadas para o equilíbrio em que elas não podem perder a operacionalidade, não podem ver comprometidas a liderança, principalmente, nós estamos falando da potência hegemônica militar do planeta. Então, Paulo, eu respondo ao subtenente dizendo o seguinte: a sua questão é da mais alta importância. E eu ouso afirmar que os líderes militares que hoje estão nos altos comandos sabem disso. Eles sabem que eles estão numa extrema dificuldade, porque não podem chamar a si o poder político, como aqui nos Estados Unidos também. Você não viu nenhum militar se manifestando contra o presidente Biden. Agora, eu ouso afirmar, Paulo, que aqui nos Estados Unidos a indignação era gigantesca e que parte se manifestou na última eleição, e no Brasil também é. Nós não chegaremos a 2026 numa situação a bom termo, não somente na área econômica, mas eu também digo, na área militar. Eu falei para você já várias vezes, o que aconteceu na Argentina é o que eu vejo acontecendo no Brasil. Eu não acho que os oficiais das Forças Armadas do Brasil arriscariam, ou nós não estamos sob o risco de vermos uma força armada se transformando numa narcoditadura. Não, os militares brasileiros têm valores muito rígidos. Agora, essa submissão ao poder político levou o Brasil a uma sinuca de bico. Por quê? Porque nós temos um grupo que é uma organização criminosa que voltou ao poder. E pior do que isso, nós temos essa presença hoje do Supremo Tribunal Federal com uma legitimidade sendo erodida a cada dia. E eu vou te fazer uma provocação, Paulo. Me diga uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele manda esse delegado lá prender o general Braga Neto. Eu te pergunto, a polícia, esse grupinho de policiais federais teriam a capacidade de prender uma pessoa da Força Armada ou uma pessoa qualquer, por exemplo, alguém do estado de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo dissesse assim: não vamos cumprir essa ordem, porque entendemos que essa ordem é ilegal. Por que ela ainda é cumprida? Porque existe o mínimo, o resquício de legitimidade. Você veja que aquilo que o Van Hatten fez, de dizer eu não vou depor. Por quê? Porque é errado, eu estou estribado na lei. Ele tomou uma atitude, espero que o presidente da Câmara respalde. Alguns anos atrás, você lembra, você que acompanha a política há mais tempo, você lembra quando o Renan Calheiros simplesmente desconsiderou uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não quis nem tomar conhecimento quando ele era presidente do Senado? Então você veja que é claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo. Não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar
para assassinar. Isso tudo é fantasia. Sabe por quê? Que bastava simplesmente dizer: não vamos cumprir. Ele não tem força para impor. Não tem força. Agora, por que é que a população, os militares, os congressistas se submetem? Porque ainda existe um resquício de legitimidade. Agora, se esse resquício, esse fio de legitimidade se romper, quem fará cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como correto? A sua interpretação da Constituição. Então você veja que a situação é muito grave, Paulo. Não é só dos militares, é um problema institucional do país. Só que esse problema tem que chegar ao fim em alguma hora. Ele não tem condições de perdurar. Então vamos analisar. Chegando ao fim, nós já sabemos o que vai acontecer. Agora, se perdurar, né, porque o Exército disse hoje que está aí colaborando com a Justiça para separar o joio do trigo, né? Ou seja, para punir os maus militares. Ou seja, o que a gente entende disso aí? Que o Exército está endossando a atitude da Justiça Comum contra um general do gabarito, do peso de Walter Braga Neto, que é um general de 4 estrelas, que liderou a intervenção federal, como você disse, lá no Rio de Janeiro. Lembra que pediu ali a subida aos morros, né? Olha, você entrou lá e tomou conta dos bandidos. Ou seja, é um general que prestou um grande serviço à nação brasileira e está aí pronto para seguir adiante, fazendo muito mais. Então, veja, quando o Exército diz uma coisa dessa, e aí a gente começa a pegar pela pergunta do suboficial, do subtenente, a coisa começa a complicar, porque nos parece que o Exército está de acordo com tudo que está sendo feito. Então, quando você diz, não precisava prender, né, a um general como Braga Neto, porque é um grupo pequeno, na verdade, Gerson, não parece ser um grupo pequeno. Ao contrário, parece ser um grupo bem grande, porque conta com o apoio do comando do Exército. Ou seja, nenhum militar, ainda mais um general de 4 estrelas, poderia ser preso se não tivesse o apoio e tivesse ali a conivência, né, o aceite do comandante do Exército, que é o general Tomás Paiva. Não ele. E os brasileiros que estão sendo punidos com 14, 16, 17 anos, só porque eles não têm as 4 estrelas de oficial general, eles são menos cidadãos, têm menos direitos? Não. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma ditadura do judiciário. E isso a gente tenta camuflar. Muita gente do mainstream jornalístico, até os operadores do direito, políticos, a nossa elite está olhando para essa situação, tentando achar uma saída institucional. Nós sabemos. Eleição de 2026, renovando o Senado, retirando alguns ministros da Suprema Corte que nem deveriam lá estar, não somente porque desviaram suas condutas e cometeram crimes de responsabilidade e abuso de poder, é porque eles nem sequer deveriam ter ingressado. Porém, ingressaram. E ingressaram com o respaldo de quem? Do Senado Federal. Então você veja que é muito fácil a gente achar que esse é um assunto circunscrito às Forças Armadas. Não é. Nós estamos colhendo, assim como aqui nos Estados Unidos estivemos a menos de 3% do cômputo dos votos de eleger Kamala Harris. Se elegêssemos Kamala Harris aqui nos Estados Unidos, toda essa situação que a gente está vendo agora, Departamento de Justiça que está em vias de ser limpo, o FBI em vias de revelar, inclusive, as listas de pedófilos que foram ali mascaradas pelo FBI. Nós estamos em vias de saber operações da CIA que foram feitas contra políticos e cidadãos americanos, inclusive empresários. Você sabe que até o velho da Havan do Brasil a gente tem aqui nos Estados Unidos? Você sabia? Aqui a gente tem uma empresa que vende travesseiros, colchões, o My Pillow. Pois é o empresário que apoiou o Trump da mesma forma como o velho da Havan apoiou o Trump e também foi perseguido. Então você veja que o paralelismo é muito grande, Paulo. Agora, aqui o povo se organizou
elegeu Donald Trump e está na expectativa de ver a correção de rumos. Se essa correção de rumos ocorrer, e eu espero que ela vá realmente ocorrer para o bem até mesmo do povo americano, da sociedade americana, isso vai reverberar no Brasil. Por quê? Porque o grupo que subsidiou essa organização criminosa que se encastelou, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de Deep State, aqui também é o mesmo grupo que subsidia o que está acontecendo no Brasil, Paulo. Então, nós precisamos entender que hoje a Alemanha está cobrando ou está pagando o preço daquela articulação política que hoje caiu. A gente abre os jornais e vê que hoje a Alemanha está sem governo, vai ter que chamar eleições agora para fevereiro. Por quê? Por atos absurdos e imbecis daquele grupo que se chama de Verdes, de um partido ecológico que simplesmente baniu a energia nuclear da Alemanha, jogou a Alemanha numa crise energética sem precedentes. E aí você diz assim, poxa, se o alemão, um povo tão culto, tão inteligente, comete essas imbecilidades, por que o brasileiro também não tem direito? É verdade, nós temos cometido uma série de imbecilidades, a começar por voltar ao Dilma II, ou seja, no Dilma III, voltamos na economia e também por reintroduzir essa organização criminosa que está agora repetindo tudo aquilo. Você já viu as estatais, Paulo? Os fundos de pensão, Paulo? Tudo igualzinho no governo Lula II, Dilma I, igualzinho. Então, se nós também cometemos esses erros, o povo americano aqui, Paulo, também cometeu e está corrigindo. Eu espero que a gente também ache uma solução institucional para corrigir os nossos erros e as nossas decisões errôneas. Pode ser que a gente consiga, eu torço por isso, Paulo. Olha, a similaridade realmente é uma coisa impressionante o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 2 anos na frente do Brasil, exatamente como você disse. Porém, há uma diferença. Agora há pouco nós estamos falando o seguinte, vamos dividir as coisas aqui. Você tem os brasileiros civis que foram condenados, né, a 17 anos de prisão por coisas que muitos nem cometeram. Não fizeram. Né? Não fizeram. Você teve com eles ali. Mas nós falamos de militares, ou seja, você prendeu uma outra corrente, você prendeu um general 4 estrelas que nem lá esteve, por disse-me disse. Entendeu? Ou seja, não há nada assim comprobatório, de fato, né, que justifique isso mesmo, porque uma prisão preventiva, olha a sacanagem, final de ano, né, nós estamos analisando, final de ano, ele estaria com a família, Natal, Ano Novo, e o processo só vai ser revisto na volta do recesso do judiciário, lá no final de janeiro, e enquanto isso você coloca um militar ali, né, da estirpe dele ali engaiolado. Vai ficar preso, vai ficar detido ali dentro, de novo, por me disse, e por suposições, porque é uma preventiva, que deveria ter ocorrido dentro do processo legal lá atrás, porque ela tem que ser uma preventiva, ela tem que ser contemporânea ao fato. E nós já estamos aí há quase 2 anos. E, além disso, nós temos uma outra coisa que agrava a situação. Né? Ou seja, a única coisa que eu vejo que está diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós não temos uma justiça eleitoral. No Brasil, sim. Então, veja bem, Bolsonaro foi cassado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral. Agora, para reverter a inelegibilidade dele, não pode ser feito exclusivamente no TSE, entendeu? Ela tem que passar pelo STF, pelo Supremo. E no Supremo, pelo time que está hoje aí, é praticamente impossível que ele consiga a inelegibilidade. Porém, se a pressão vier de fora, isso aqui para a gente encerrar, que nós já estamos esgotando o nosso tempo, porém, se a pressão vier de fora e ela for insuportável, aí poderá haver negociações. É uma coisa diferente. Né? Tipo, olha, vai apertar por aqui, Bolsonaro, a gente libera você aqui e você segura a nossa ponta desse outro lado. Beleza, isso pode acontecer. Fora a negociação, é praticamente impossível que se reverta essa inelegibilidade, porque aí já não entra de novo o TSE, entra o STF, tá entendendo? Agora, vamos lá. Aquilo que a gente disse no início do programa. Tudo vai depender a partir do dia 10 de janeiro. Se Nicolás Maduro sai do poder, significa que a pressão americana funcionou, e funcionou bem. Se Nicolás Maduro não sai do poder, então isso pode
encher de razão, encher de animação as autoridades que estão hoje no Brasil pensando do mesmo jeito. Por quê? Porque se fortalece uma guarda nacional, entendeu? Não tem como derrubar ninguém, não tem como sair ninguém daí, né? Nem, né, de qualquer maneira que for, nem por uma pressão externa, nem interna, porque foi assim que Hugo Chávez se manteve no poder até morrer e Nicolás Maduro está se mantendo até hoje. Então a Venezuela, como dissemos no início, vai funcionar como um perfeito laboratório para o Brasil, porque se o Nicolás Maduro sai, aí todo mundo vai entender aqui que não adianta. Não adianta colocar uma guarda nacional, não adianta fazer pressão política, porque de fora a pressão será muito maior e vai ser difícil de suportar. Então preste atenção, pessoal. O que ele falou aqui bate em cima, bate em cima. Dia 10 de janeiro foi a data limite, preste atenção, dia 10 de janeiro foi a data limite que o Trump deu para o Nicolás Maduro deixar o poder. Se o Nicolás Maduro não deixar o poder até o dia 10 de janeiro, se o Nicolás Maduro não deixar o poder até o dia 10 de janeiro, o Trump já falou que vai entrar lá com militares, pessoal. Vocês estão entendendo a complexidade das coisas? O Trump já falou que vai entrar lá vai atropelar tudo, vai entrar com militares. A data limite é dia 10 de janeiro. Se ele não deixar o poder lá da Venezuela até o dia 10 de janeiro, passar o poder, né? Ele não precisa nem fugir de lá, não. É só ele entregar o poder e caçar outra coisa para fazer. Se ele não fazer isso, que eu acho que ele não vai fazer, vai pagar para ver, tropas americanas vão entrar lá, vão entrar para atropelar. E esquece que Putin vai defender, que a China vai defender. Ninguém tá cagando, desculpa a palavra, estão cagando para esse ditador venezuelano. Ninguém tá querendo cachorro morto, não, pessoal. Ninguém tá caçando cachorro morto. Esse Nicolás Maduro é uma pedra de tropeço na vida dos outros países aí, Rússia. Você acha que Rússia a Rússia já tá regando, já falou que vai colocar um fim naquela batalha lá da Ucrânia. Já vai colocar um ponto final. A Ucrânia já falou que a Rússia pode ficar com aquela parte de terra que tá querendo lá. E olha que o Trump nem assumiu. Tecnicamente não assumiu, né? Então as coisas vão mudar, pessoal. As coisas vão mudar, mas vão mudar com gosto de gás. A situação, o chicote já trocou de mão, há muito tempo. O chicote já está em outras mãos há muito tempo. E tem gente achando que não. Que ainda não. Que não, já trocou de mão há muito tempo. A doutora Ludmila Lins Grilo, ela está fazendo um comentário esplêndido agora, família. Justamente sobre uma coisa aqui, ó. Eu comentei aqui sobre essas aeronaves que entraram já aqui no solo brasileiro, que o Trump enviou aí aviões para entrar no solo brasileiro, né? Muita gente duvidou, né? E aí a gente vai entrar na live agora, a doutora Ludmila Lins Grilo também está falando, a gente vai entrar na live aqui agora, pessoal, e eu vou pedir todos vocês que estão aí, deixa o like, tem gente que não tá deixando o joinha, né? Você tá chegando agora na live aí, deixa o joinha aí para fortalecer, pessoal. O like é extremamente importante para nos ajudar aí a alcançar mais pessoas. Então você que tá chegando agora na live, já vai chegando, sentando o dedo no like e clica, por favor, aí, pessoal, em cima dessa capinha aí, ó. Em cima dessa capinha aí, a hora da limpeza chegou. Trump envia mais militares ao Brasil, né, após a prisão de Braga Neto. Clica aí que a gente vai para lá e vamos ouvir a doutora Ludmila Lins Grilo, que está comentando sobre isso também. Deixa o like, pessoal. Quem puder nos ajudar através do Pix aí, ó, dá uma força aí, pessoal, através do Pix, para a gente poder estar comprando aí um computador novo, tá? O meu computador tá travando aqui. Nós precisamos comprar aí um computador novo. O Pix é esse aqui, ó. Dá essa força para nós aí. Dá uma moralzinha pro Barba Ruiva aqui, pessoal, pra gente comprar esse computador aí. Eu uso aqui um notebook, né? E ele tá dando muitos problemas. Já tem quase 8 anos que eu tenho esse computador. Dá uma força aí, beleza? O Pix é esse aí, ó. Fortalece aí com qualquer valor através do Pix aí,
pra gente comprar esse computador aí. Aí agora você vai clicar aqui, ó, e a gente vai falar também desse recado que eu falei pouco aqui. Qual o recado que os militares, os generais deram para o Brasil? Que eles estão analisando tudo que está acontecendo aí. Analisando, isso é uma patifaria danada. Clica aí, pessoal. Trump envia militares, né? Helicópteros já foram vistos aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso aí. A Ludmila Lins Grillo também já está falando lá. É só você clicar aí que a gente vai começar a live lá agora. Vai chegando lá e falando se deu certo.